A Tempestade Vanessa Trump. Um silêncio quebrado e segredos enterrados. É tão comum. Uma em cada 70 crianças do sexo masculino tem autismo e a gente nunca sabe o que a vida nos reserva. Mas hoje, não vamos falar disso. Hoje, a notícia é outra. Vanessa Trump quebrou o silêncio. E o que ela revela é devastador. Depois de anos vivendo nas sombras, a ex-esposa de Donald Trump Jr. reapareceu de repente, abalando as fundações de um dos círculos mais poderosos e controversos dos Estados Unidos. Um novo e surpreendente romance, um divórcio repleto de segredos e movimentos sigilosos, deixam todo o clã Trump em suspense. Desde o suposto romance de Don Jr. enquanto ela estava grávida, até sua misteriosa ligação com Tiger Woods, Vanessa havia mantido silêncio. Até agora. Por que ela está dando um passo à frente aos 47 anos? O que ela está planejando? E o que ela sabe que poderia abalar todo o império? A mulher. Por trás do nome Trump, ela era a esposa Trump tranquila, aquela que ninguém esperava que falasse. Aquela que criou 5 filhos na sombra de Mar-a-Lago enquanto os escândalos explodiam ao seu redor. Vanessa Hayden Trump permaneceu em silêncio durante tudo. Romances, política, guerras na mídia e traições públicas. Mas agora, aos 47 anos, esse silêncio foi quebrado. Vanessa Hayden nasceu no privilégio, mas não no da televisão de realidade. Ela cresceu no exclusivo Upper East Side de Manhattan, muito antes de o nome Trump se tornar uma marca global. Seu pai biológico, Charles Hayden, era um advogado respeitado com uma clientela que incluía, segundo relatos, celebridades e dignitários estrangeiros. Sua mãe, Bonnie Hayden, administrava uma agência de modelos. Isso deu a Vanessa uma exposição precoce a 2 mundos muito diferentes, a lei e o glamour. Não demorou muito para Vanessa escolher o último. Adolescente, ela assinou com a Wilhelmina Models, uma das agências mais prestigiadas de Nova York. Aos 18, desfilava em passarelas e aparecia em campanhas impressas, adornando catálogos e reportagens de moda de alta qualidade, com uma elegância fria e pronta para a câmera. Amigos daquela época a descreviam como disciplinada, com postura e sempre ciente de como era vista. Não era a mais barulhenta da sala, mas não precisava ser. Ela tinha a aparência, o nome e a rede de contatos. Ela até se aventurou na atuação. Em 2003, ela apareceu brevemente em Something's Got to Give, uma comédia romântica estrelada por Jack Nicholson e Diane Keaton. Seu tempo de tela foi mínimo, mas para uma garota nascida no privilégio, foi mais um marcador de status do que um salto profissional. Vanessa não perseguia sonhos de Hollywood. Ela fazia aparições. Ela se deixava ver. E isso, mais do que qualquer outra coisa, definiria como ela navegava os holofotes. Com precisão, sem bagunça e sempre sem compartilhar demais. Mas então veio o nome que mudaria tudo, Trump. Ela conheceu Donald Trump Jr. no início dos anos 2000, segundo relatos, em um desfile de moda. Eles foram apresentados por ninguém menos que o próprio Donald Trump, que, segundo vários relatos, tentou 3 vezes que a apresentação desse certo. Vanessa e Don Jr. finalmente começaram a namorar, e em 2005 se casaram em Mar-a-Lago em uma cerimônia que foi extravagante até para os padrões da família Trump. O casamento foi coberto pela revista People, e contou com tudo, desde louças com bordas douradas até apresentações de convidados famosos. No papel parecia perfeito, mas algo na dupla sempre levantou suspeitas. Don Jr. era barulhento, descarado e politicamente ambicioso. Vanessa era mais tranquila, mais tradicional, mais focada na maternidade do que na mídia. E, no entanto, por mais de uma década, ela desempenhou seu papel com perfeição. Mãe de 5 filhos, nora de Trump e figura de fundo em uma das famílias mais poderosas e controversas dos Estados Unidos. O custo do silêncio e o surgimento das rachaduras. Ela não estava apenas fora dos holofotes.
Ela os evitava. Vanessa raramente concedia entrevistas. Ela não construiu uma marca pessoal. Ela não escreveu uma biografia, nem lançou um podcast, nem iniciou uma linha de cuidados com a pele. No universo Trump, onde a atenção é moeda, ela escolheu o silêncio. O tipo de silêncio que, em retrospectiva, quase parece um aviso. Porque enquanto Ivanka construía uma carreira política e Melania navegava as funções de primeira-dama, Vanessa administrava 5 filhos em um mundo onde as regras mudavam constantemente. Por trás das portas da Trump Tower e de Mar-a-Lago, fontes dizem que Vanessa era devotada, paciente e notavelmente privada. Mas esse tipo de tranquilidade exige esforço e muitas vezes tem um custo. Amigos próximos à família a descreviam como profundamente leal, mas também isolada. Ela não comparecia a todos os eventos de alto perfil dos Trump. Raramente era fotografada em comícios de campanha ou jantares políticos. E quando a família Trump entrou na Casa Branca em 2016, Vanessa permaneceu em segundo plano, apesar de ela também, de repente, fazer parte da família mais escrutinada dos Estados Unidos. Mas a lealdade tem limites, e as rachaduras já haviam começado a se formar no casamento. Enquanto o foco público estava no império político de Trump, os rumores sobre a vida pessoal de Don Jr. começaram a circular. Relatos de infidelidade, longas ausências e distância emocional vazaram para as manchetes dos tabloides. E agora parece que Vanessa decidiu que o silêncio não é mais uma opção. Vanessa Trump dá o passo decisivo. Embora Vanessa nunca tenha feito comentários públicos, o momento de seu pedido de divórcio em 2018 sugere que a história havia chegado a um ponto de ruptura. Mas essa é outra história. O que importa aqui é que por mais de uma década, Vanessa Trump foi a mulher mais silenciosa na família mais barulhenta dos Estados Unidos. Ela suportou manchetes, traições e o incessante redemoinho do ciclo da mídia. Tudo isso enquanto criava 5 filhos e os protegia de um mundo ansioso para destruir seu sobrenome. Ela não falou, não reagiu, ela esperou. A confirmação inesperada. Uma mensagem criptografada no Instagram. É oficial! Vanessa Trump, sim, essa Vanessa Trump acaba de confirmar um relacionamento que ninguém previu. E a forma como ela fez isso não foi através de uma entrevista, nem em um tapete vermelho, nem mesmo por um vazamento de fofocas. Ela quebrou anos de silêncio com uma única história no Instagram. Uma publicação tão sutil, tão estratégica, que levou dias para a mídia perceber o que acabara de acontecer. Porque quando Vanessa Trump republicou discretamente o anúncio de Tiger Woods sobre sua nova parceria filantrópica com o Augusta National, ela não estava apenas torcendo por ele. Ela estava finalmente assumindo publicamente o relacionamento com ele. Por que ela esperou até agora? E o mais importante, por que esse homem? Os primeiros rumores começaram a circular no final de 2024, sussurrados entre círculos sociais de elite em Palm Beach, Flórida. Um jantar privado aqui, um avistamento em um gala beneficente ali. Fontes afirmavam ter visto Vanessa e Tiger sentados na mesma mesa durante um leilão beneficente para um hospital local. Naquela época, ninguém deu muita importância. Afinal, ambos residem em Palm Beach. Ambos são pais. Ambos mantiveram perfis relativamente discretos, desde seus respectivos escândalos públicos de alto perfil. Mas quando a temporada de festas chegou, alguns veículos de comunicação já haviam começado a ligar os pontos. Sutis coincidências em suas agendas, conhecidos em comum e aparições públicas incomumente sincronizadas. Mas a verdadeira confirmação não veio até março de 2025. Foi quando Tiger Woods ganhou as manchetes ao anunciar uma parceria com o Augusta National Golf Club para financiar um novo TGR Learning Lab e aprimorar o Augusta Municipal Golf Course. O objetivo: expandir as oportunidades educacionais para estudantes carentes e tornar o esporte do golfe mais acessível para jovens em todo o país. Foi um movimento filantrópico significativo que Tiger vem cuidadosamente elaborando como parte de sua reabilitação de imagem
após anos de lesões, escândalos pessoais e escrutínio da mídia. Um gesto sísmico, além do romance. E então veio o momento que mudou tudo. Vanessa Trump compartilhou. Sem legenda, sem declaração, apenas uma republicação discreta do anúncio original de Tiger em sua história do Instagram. Para uma mulher que notoriamente evitou as redes sociais, especialmente nos anos após seu divórcio de Donald Trump Jr., esse movimento foi sísmico. Não foi apenas uma confirmação suave de seu relacionamento. Foi um gesto calculado e simbólico. Vanessa não estava apenas ao lado de Tiger Woods, o homem. Ela estava se alinhando com Tiger Woods, a marca. Uma marca enraizada na reinvenção, filantropia e sobrevivência pós-escândalo. Em 24 horas, tabloides e repórteres políticos se apressaram para verificar a conexão. E não precisaram procurar muito. A sobreposição entre suas vidas privadas é mais extensa do que a maioria das pessoas pensa. Tanto Vanessa quanto Tiger têm filhos que frequentam a mesma escola particular de elite na Flórida, uma escola conhecida por suas políticas de confidencialidade rigorosas e instalações de alta segurança que atendem aos filhos de CEOs, diplomatas e, sim, atletas famosos e dinastias políticas. Fontes da escola afirmaram que o relacionamento do casal pode ter começado através de eventos escolares compartilhados, reuniões de pais e eventos de arrecadação de fundos esportivos. Uma fonte até os descreveu como muito carinhosos um com o outro, mas discretos, sempre discretos. Mas por trás dos sorrisos silenciosos e dos acenos respeitosos, algo muito mais profundo estava acontecendo. Para Vanessa Trump, este relacionamento marca uma mudança decisiva em como ela quer ser vista e com quem ela escolhe estar. Ao contrário de seu ex-marido, Tiger Woods nunca foi associado a causas políticas. Ele nunca falou em comícios. Ele nunca lançou divagações longas e polarizadoras no Twitter. Na verdade, Tiger construiu sua marca em torno de fazer o contrário. Manter-se neutro, manter-se estratégico e manter-se focado no trabalho de legado de longo prazo. O que nos leva à teoria mais convincente de todas. Isso não é apenas romance. É uma mensagem. Vanessa Trump quebrou seu silêncio não com uma coletiva de imprensa, nem com um contrato de livro, mas com um sinal. E está carregado de implicações. Pense nisso. Tiger Woods é um dos nomes mais famosos do esporte americano, com uma história complicada de sucesso massivo e doloroso colapso público. Seu arco de redenção está em andamento, cuidadosamente gerenciado e amplamente admirado. Ao se associar a ele publicamente, mas sutilmente, Vanessa não está apenas confirmando um relacionamento. Ela está se alinhando com o próprio conceito de reinvenção controlada e calculada. E é aí que fica realmente interessante. Tiger Woods tem sido considerado há muito tempo um mestre na gestão da reputação. Após sua queda pessoal catastrófica em 2009, Tiger Woods não desapareceu. Ele se reconstruiu. Ele se dedicou ao seu trabalho de caridade, voltou à competição e se transformou de um desastre de tabloide em um respeitado filantropo e ícone esportivo. Ele não apagou seu passado. Ele o superou. A trajetória de Vanessa agora parece refletir essa estratégia. Após anos de silêncio completo enquanto seu ex-marido mergulhava cada vez mais no abismo político, Vanessa optou pela imobilidade. Ela não reagiu às controvérsias de Don Jr. Ela não o criticou em público. Ela não apareceu em tribunais, nem em painéis de notícias, nem mesmo na maioria dos eventos da campanha de Trump. Por anos, ela esteve ausente. A reação surpreendente dos Trump. Ainda mais chocante, a resposta da família Trump. Em vez de se opor ou tentar desacreditar o novo casal, o próprio ex-presidente Donald Trump emitiu uma declaração surpreendentemente relaxada. Em uma entrevista, quando perguntado sobre Vanessa e Tiger, ele respondeu: "Que ambos sejam felizes." Para um homem conhecido por seus rancores e mensagens microgerenciadas, isso foi estranhamente gentil. E na linguagem Trump,
O silêncio geralmente é a reação mais barulhenta de todas. A mídia, é claro, está dividida. Alguns veículos aclamam o casal como um reinício de casal poderoso, dois ícones reivindicando suas próprias histórias. Outros são mais céticos, acusando Vanessa de lavagem de imagem, ao se emparelhar com alguém tão cuidadosamente remarcado como Tiger. Um veículo publicou a manchete: Reinvenção ou recompensa? Enquanto o outro perguntou diretamente se tratava do lançamento suave de uma estratégia de saída política. Porque aqui está a reviravolta que ninguém esperava. Alguns insiders acreditam que este relacionamento pode indicar que Vanessa quer um futuro completamente fora da dinastia Trump, social, política e até financeiramente. À medida que circulam rumores de que ela pode estar trabalhando em um livro de memórias ou até mesmo considerando uma carreira pública focada em defesa ou mídia, o relacionamento com Tiger Woods pode ser sua plataforma de lançamento, não seu ponto final. Mas nem todos aplaudem. Alguns comentaristas pró-Trump expressaram discretamente sua preocupação de que Vanessa, que sabe tudo sobre o funcionamento interno da família, poderia se tornar um risco se ela decidir falar. Com sua nova relação, confirmando que ela não se sente mais obrigada a manter um silêncio total, a pergunta é: o que mais ela poderia decidir revelar? Porque isso não é apenas um romance. É sobre ótica, é sobre tempo e é sobre controle. Após quase 2 décadas interpretando a esposa e mãe silenciosa e elegante, Vanessa Trump acaba de dar o primeiro passo ousado de seu próximo capítulo. Não foi barulhento, não foi bagunçado, nem mesmo foi anunciado. Foi tranquilo, elegante e absolutamente intencional. Segredos. Por trás das portas fechadas. A implosão, o divórcio, a infidelidade e o silêncio estratégico. De fora parecia um casamento estável. 5 filhos, um sobrenome compartilhado e uma década dentro de uma das famílias mais poderosas dos Estados Unidos. Mas em 2018, quando Vanessa Trump pediu o divórcio de Donald Trump Jr., o mundo começou a perceber o quanto havia fervido sob a superfície. O que se seguiu não foi uma dramática batalha judicial ou uma guerra pública de palavras. Foi algo muito mais calculado, uma implosão silenciosa, sem comunicados de imprensa, sem entrevistas exclusivas, apenas documentos lacrados, saídas silenciosas e uma mulher desaparecendo da vida pública com uma precisão aterrorizante. O que ela estava escondendo? Ou, o que é mais assustador, o que ela estava protegendo? O divórcio foi protocolado na Suprema Corte de Manhattan em março de 2018, após mais de 12 anos de casamento. A apresentação ocorreu pouco mais de 1 ano após a presidência de Donald Trump, em um momento em que toda a família Trump havia se tornado figuras públicas profundamente polarizadoras. No início, os relatos eram secos e controlados. Um representante da família disse à imprensa que Vanessa e Don Jr. estavam buscando um divórcio consensual e que tinham grande respeito um pelo outro. Mas para aqueles que estavam vendo as rachaduras se formando nos bastidores, a realidade era tudo menos limpa. A acusação mais prejudicial veio rapidamente. Apenas alguns dias após o pedido de divórcio, ressurgiram os relatos do suposto caso de Donald Jr. com a cantora e ex-concorrente de Celebrity Apprentice, Aubrey O'Day. O detalhe mais incriminador: o caso supostamente ocorreu enquanto Vanessa estava grávida de seu terceiro filho, Tristan, no final de 2011 e início de 2012. Só isso mudou a forma como as pessoas viam o casamento deles. Uma mulher carregando o filho de seu marido, cuidando de 2 crianças pequenas em casa, enquanto ele supostamente se envolvia em um relacionamento secreto de meses com alguém do reality show de seu pai. Não foi apenas uma traição. Foi uma falta de respeito calculada. Aubrey O'Day nunca nomeou Don Jr. diretamente em entrevistas, mas as evidências se acumularam entre ela e um homem preso por política e obrigações familiares. Houve mensagens de texto, publicações no Instagram e fontes internas que confirmaram o relacionamento.
a trama se complica, e o verdadeiro poder de Vanessa pode residir no que ainda não foi revelado. Será que esse novo romance com Tiger Woods está preparando o terreno para uma explosão ainda maior? Só o tempo dirá. A internet explodiu com especulações. De repente, a presença tranquila e recatada de Vanessa nos eventos da campanha de Trump ganhou um novo significado. Ela sabia? E se sabia, por que esperou mais 6 anos para sair? A verdade, segundo pessoas próximas a ela, é devastadora. Fontes descreveram Vanessa como humilhada e enganada. Embora ela possa ter tido suspeitas ao longo dos anos, a extensão total do comportamento de Don Jr. só veio à tona muito depois. Uma amiga disse ao Page Six que Vanessa encontrou a evidência do caso muito depois de ter terminado, e só então começou a preparar discretamente sua saída. Outro informante afirmou que a própria mãe de Vanessa, Bonnie Haydon, desempenhou um papel fundamental nos bastidores, instando sua filha a proteger o que legitimamente lhe pertencia. Porque o silêncio não foi passivo, foi estratégico. Guerra por outros meios. A estratégia legal de Vanessa. Vanessa não realizou uma coletiva de imprensa. Não apareceu no The View. Não fez o circuito de programas de tudo o que você precisa saber. Nem vazou mensagens de texto privadas para os tabloides. Em vez disso, ela protocolou a ação através dos canais legais adequados e, em questão de semanas, transferiu o caso de um tribunal público para uma divisão matrimonial privada. Essa única atitude sinalizou um nível de sofisticação que a maioria dos divorciados nunca considera. Ao mover os procedimentos para um arquivo confidencial, Vanessa garantiu que a mídia não pudesse vasculhar extratos financeiros, reivindicações de propriedades ou acordos de custódia. Tudo estava bloqueado. Tudo estava selado. Até mesmo a natureza do acordo permanece desconhecida. Mas a especulação aponta para um pagamento substancial, possivelmente negociado por sua mãe, Bonnie, que estava determinada a garantir a herança e a liberdade financeira de longo prazo de Vanessa. Disse que Bonnie insistiu que Vanessa protegesse o fundo fiduciário que ela vinha administrando desde a infância e que havia crescido substancialmente ao longo dos anos graças aos investimentos familiares. De acordo com um conhecido, Bonnie disse diretamente a Vanessa: "Não deixe que eles fiquem com 1 centavo sequer." Ainda não está claro se isso implicou ameaçar com ações legais ou simplesmente contratar um advogado agressivo. Mas o que está claro é o seguinte: Vanessa saiu desse casamento com seus recursos e seu silêncio intactos. Isso não foi acidental. Isso foi guerra por outros meios, o desaparecimento estratégico e a recuperação em silêncio. Especialistas jurídicos apontaram várias decisões táticas na forma como o divórcio foi conduzido. Da linguagem nos processos, cuidadosamente redigida para evitar admitir culpa, a completa ausência de comparecimentos públicos nos tribunais, tudo foi projetado para a contenção. E funcionou. Enquanto Don Jr. lançava ataques políticos no Twitter e aparecia em conferências de extrema-direita, Vanessa não era vista em lugar nenhum. Ela não estava nos comícios de Trump. Ela não estava nos eventos de Ano Novo. Ela nem mesmo compareceu a alguns dos momentos importantes de seus sogros. Um amigo descreveu assim: "Ela desapareceu, mas desapareceu em seus próprios termos." Nos bastidores, Vanessa começou a trabalhar em si mesma. Segundo relatos, ela começou a frequentar terapia no final de 2018, encontrando-se regularmente com um especialista em traumas que se especializava em casamentos de alta pressão e danos à reputação. De acordo com os informantes, essas sessões se concentraram não apenas no impacto emocional da infidelidade, mas também na tensão psicológica de viver em uma família sob implacável pressão da mídia. Vanessa não estava apenas se recuperando de um rompimento. Ela estava se desintoxicando de uma marca. O que tornou sua retirada ainda mais dramática foi o que ela decidiu não fazer. Ela não tomou partido político durante as eleições de 2020. Ela não endossou as opiniões de seu ex-marido, nem a campanha de seu ex-sogro.
Ela não publicou uma única imagem vestindo o vermelho MAGA, nem defendeu publicamente a família durante momentos controversos. Era quase como se ela estivesse se tornando invisível, não apenas da vida pública, mas do mundo Trump por completo. Controle ou revelação? O mistério de Vanessa Trump. E ainda assim, seu silêncio a tornou perigosa, porque ao contrário do resto da família, Vanessa nunca se exibiu. Ela nunca foi pega mentindo para a mídia. Ela nunca buscou influência, o que significava que se ela algum dia falasse, se ela algum dia escolhesse dizer a verdade, as pessoas poderiam realmente acreditar nela. Então, a verdadeira pergunta é, por que ela não o fez? Por que Vanessa Trump não revelou o que sabia? Foi medo, lealdade, uma cláusula financeira no acordo, ou ela estava simplesmente esperando o momento certo? Seus amigos acreditam que foi uma combinação de tudo isso. Que ela concordou com a confidencialidade como parte de seu divórcio, que priorizou a segurança e a privacidade de seus filhos acima da vingança, que ela queria preservar a única coisa que sentia, que ainda era dela, o controle. E agora, em 2025, esse controle está começando a escapar. Ou talvez esteja finalmente sendo usado. Sua recente aparição, republicando publicamente o anúncio filantrópico de Tiger Woods, comparecendo a eventos escolares em Palm Beach, aparecendo novamente nas redes sociais, parece uma mudança sutil, mas inconfundível. Vanessa Trump não está mais se escondendo. Ela está observando. Ela está se movendo. E ela está fazendo isso com a mesma disciplina tranquila que a tornou tão subestimada em primeiro lugar. O que acontece quando a mulher que sabe tudo decide falar? E mais importante, o que acontece quando a mulher que sabe de tudo finalmente decide falar? As respostas talvez não cheguem em um tweet. Podem nem mesmo chegar em uma manchete. Mas não se engane, ela está falando agora. Só que não da maneira que ninguém esperava. Em uma família definida por sua sede de holofotes, Vanessa Trump foi a única que pareceu desaparecer durante uma das presidências mais caóticas e midiáticas da história moderna. Onde cada parente, assessor e até sogro tinha um papel a desempenhar, Vanessa não tinha. Enquanto Melania fazia discursos, Ivanka participava de reuniões diplomáticas, Jared aconselhava sobre política do Oriente Médio e Donald Trump Jr. se tornava um cão de ataque público. Vanessa discretamente se retirou e se manteve à margem. Sem aparições públicas, sem publicações em redes sociais, sem declarações oficiais. Em um mundo que parecia projetado para a atenção constante, o silêncio de Vanessa tornou-se mais suspeito do que o barulho. Ela estava se protegendo de danos? Ou simplesmente se recusava a ser cúmplice do que estava acontecendo? Durante a presidência de Trump, Vanessa foi um dos poucos membros adultos da família com um vínculo direto com o círculo íntimo que não participou do teatro político. Ao contrário de Kimberly Guilfoyle, que se juntou a Don Jr. na campanha e fez um discurso amplamente ridicularizado na Convenção Nacional Republicana, Vanessa nunca apareceu em comícios, nunca concedeu entrevistas. Não estava sentada em jantares de Estado na Casa Branca, nem foi fotografada no fundo das coletivas de imprensa. Ela não compareceu a arrecadações de fundos. E não fez nenhum esforço para construir uma identidade política própria. E essa ausência era evidente. Nos bastidores, as pessoas começaram a especular. Vários informantes, alguns ex-assessores de campanha, outros conectados à equipe da família Trump, começaram a sussurrar que Vanessa não só não estava interessada em política. Ela estava desconfortável com ela, particularmente com a direção que Don Jr. estava tomando. Enquanto ele se inclinava mais para a retórica populista, teorias de conspiração eleitorais e comentários incendiários na mídia, Vanessa supostamente se distanciou. De acordo com duas pessoas familiarizadas com o casal na época, havia tensão sobre a visibilidade que seus filhos estavam ganhando nas narrativas da mídia de direita. Vanessa supostamente se recusou a permitir que seus filhos aparecessem em qualquer conteúdo político.
Ela não queria que eles fossem fotografados em eventos de campanha. Ela desaconselhou qualquer forma de exposição ligada à marca MAGA. Isso não era apenas sobre a criação dos filhos, era controle. Enquanto Don Júnior abraçava o caos da guerra partidária, Vanessa estava traçando uma linha. E ela não estava apenas traçando-a na beira do palco. Ela estava traçando-a ao redor de toda a sua unidade familiar. Um ex-funcionário que trabalhou na campanha de 2016 descreveu a presença de Vanessa, ou a falta dela, como o silêncio mais intencional que já vi na vida. Ele disse que ela ocasionalmente comparecia a jantares familiares de alto nível na Trump Tower, mas raramente dizia uma palavra. Ela sentava, ouvia e ia embora. Não houve explosões, nem confrontos, apenas retirada. Ela não estava organizando uma rebelião. Ela estava exercendo contenção. E ela não estava sozinha. Relatórios sugerem que Vanessa se conectou discretamente com outras esposas próximas a Trump que se sentiam igualmente desconfortáveis com a direção que a administração estava tomando. Em particular, fontes dizem que ela manteve contato com o antigo círculo social de Ivanka, muitos dos quais se distanciaram da família depois que Jared e Ivanka se tornaram altos funcionários da Casa Branca. Houve jantares, encontros discretos e muita desabafo. Estas não foram intervenções públicas. Eram redes informais de pessoas que se sentiam presas na atração gravitacional de uma das presidências mais controversas da história dos Estados Unidos. O conhecimento oculto, uma evidência poderosa demais. Mas Vanessa tinha mais do que um desconforto pessoal. Ela tinha acesso. Pense no que ela viu. Ela foi casada com Don Júnior por mais de uma década. Ela conhecia o ritmo de sua vida, suas mudanças de humor, sua agenda social. Ela sabia quem o chamava depois da meia-noite, quem o visitava durante as paradas de campanha, quem encobria o quê. Ela conhecia as histórias antes que se tornassem manchetes. E o mais importante, ela sabia quais manchetes eram verdadeiras. Enquanto a mídia dissecava relatórios sobre pagamentos por silêncio, reuniões com russos, comunicações secretas e demissões privadas, Vanessa já tinha o panorama completo porque estava sentada à mesa do café da manhã com as pessoas envolvidas. E, no entanto, ela nunca vazou, nunca falou. Mesmo quando o escrutínio público atingiu um ponto de ebulição durante o escândalo de Stormy Daniels, a investigação de Mueller e as violentas consequências de 6 de janeiro, Vanessa permaneceu invisível. Coincidência ou algo mais estratégico? Uma teoria que circula entre os ex-operadores políticos é que Vanessa negociou uma cláusula de não divulgação como parte de seu acordo de divórcio. Outra teoria mais provocativa sugere que ela manteve seu silêncio não porque fosse legalmente obrigada a fazê-lo, mas porque entendia o peso do que sabia. Que seu conhecimento não era apenas fofoca, era evidência. A dama enigmática. Quando Vanessa viu a tempestade se aproximando, é importante notar que, durante várias controvérsias políticas-chave, Vanessa foi vista viajando em particular e longe de Washington. No auge da investigação Mueller, ela foi vista no interior do estado de Nova York com seus filhos. Nos dias que se seguiram ao ataque ao Capitólio em 6 de janeiro, ela supostamente cancelou uma aparição familiar planejada em um local de propriedade de Trump. Uma fonte a descreveu como perturbada pela violência e nada surpresa. Se isso é verdade, então surge outra pergunta. Quão cedo Vanessa viu isso se aproximando? E se ela viu, por que não tentou impedi-lo? A resposta pode ser encontrada em seu comportamento. Não no que ela disse, mas no que ela não fez. O silêncio como resistência. A credibilidade intacta de Vanessa. Vanessa não condenou a presidência, mas também não a endossou. Ela não defendeu publicamente Don Júnior quando ele foi atacado. Ela não negou os rumores do caso. Ela não corrigiu o registro quando os tabloides a retrataram como passiva ou indefesa. Ela deixou que a narrativa se formasse ao seu redor e discretamente manteve distância de tudo.
Mas o silêncio, neste caso, pode não ser fraqueza. Pode ser a forma mais aguda de resistência. Ao se recusar a jogar o jogo da mídia, Vanessa preservou sua credibilidade. Ela é uma das poucas pessoas conectadas à máquina política de Trump que ainda tem uma reputação relativamente limpa. Ela nunca foi citada. Nunca foi pega em uma mentira. Nunca foi ridicularizada na televisão noturna ou acusada pela opinião pública. Sua imagem social permanece neutra, quase intacta, o que significa que se ela algum dia decidisse falar, suas palavras teriam peso. A estratégia da ex-esposa de Trump Jr. talvez tenha sido medo, talvez tenha sido exaustão, talvez tenha sido lealdade, ou talvez, apenas talvez, tenha sido estratégia. Porque se há algo que Vanessa Trump deixou claro através de anos de moderação pública, é isto. Ela não está interessada no barulho. Ela está interessada no controle. E ela é muito boa em mantê-lo. Vanessa viu tudo. A ascensão, os escândalos, os comícios, as negociações secretas. Ela ouviu as conversas. Ela viu a família remodelar a política americana em tempo real. E então ela foi embora, e não disse uma palavra. Mas agora ela voltou. E embora ainda não esteja falando, suas ações estão começando a falar por ela. O relacionamento com Tiger Woods, o ressurgimento nas redes sociais, a sutil mudança de tom. Isso não é um retorno construído sobre slogans ou espetáculos. É lento, é preciso e é perigoso. Porque enquanto o resto do mundo Trump consome a atenção como oxigênio, Vanessa Trump está fazendo algo muito mais ameaçador. Ela está esperando o momento certo, e isso deveria aterrorizar qualquer um que ainda tenha algo a esconder. Neutralidade transformada em poder, a aliança de Vanessa e Tiger. E agora, com Tiger Woods ao seu lado, essa neutralidade está se transformando em poder. Não um poder barulhento, desorganizado e faminto por atenção, mas o tipo que é construído lenta e estrategicamente nas sombras. Tiger sabe o que é ser destruído pela imprensa e reconstruído com paciência. Ele foi humilhado publicamente, esmagado em particular, e, no entanto, retornou para ganhar o Masters. Vanessa, em muitos aspectos, está fazendo o mesmo. Ao escolhê-lo, ela está sinalizando uma mudança, não apenas em sua vida romântica, mas em sua narrativa. Do silêncio à influência sutil, de figura de fundo à autoridade tácita. O relacionamento deles não é apenas pessoal, é simbólico. Tiger é o rei dos retornos calculados. Vanessa é a rainha da moderação estratégica. Juntos, eles estão reescrevendo suas histórias em tempo real. E ao contrário do resto da órbita Trump, eles não precisam de um palco para fazer isso. Tudo o que eles precisam é o momento certo, paciência e um silêncio afiado o suficiente para deixar as pessoas nervosas. Porque quando a pessoa mais silenciosa da sala começa a se mover, todos os outros deveriam começar a ouvir. E Vanessa Trump acaba de fazer sua primeira jogada, e ela nem precisou dizer uma palavra. Obrigado por assistir. Se gostou, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever. Clique no próximo vídeo para mais conteúdo emocionante. Conteúdo emocionante. Conteúdo emocionante. Conteúdo emocionante. Conteúdo emocionante.